Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo! Mais um dia Café com Destino, segunda a sexta, 6h57 da manhã. E hoje, quinta-feira, nós estamos aqui com força total com a nossa equipe. Você que está assistindo pela primeira vez, aqui é uma escola de vida gratuita, onde a gente usa a sabedoria milenar, a sabedoria bíblica, para te ensinar a vida como ela é. Você talvez não tenha aprendido na escola, porque a escola te ensinou coisas formais, como raiz quadrada, tabela periódica, coisas que foram importantes por um tempo, mas você não usa todo dia. Aqui a gente ensina como lidar com pessoas difíceis, lidar com as suas próprias emoções, tomar decisões para o seu futuro, casamento, criação de filhos, vida emocional, saúde mental, espiritualidade, entendimento bíblico sobre as coisas, vida financeira, coisas que você lida todo dia. Então seja muito bem-vindo a mais um Café com Destino. A série dessa semana está boa demais, está recebendo muitos depoimentos, eu fico muito feliz com os testemunhos. Pode escrever teu testemunho mesmo dessa semana, tanto aqui no YouTube quanto em alguma publicação nossa no Instagram. E é sobre como tomar decisões. As pessoas têm esse problema, Teixeirinha. Como eu tomo decisão? Estou debaixo de pressão, estou sem saída. Caramba, qual é o lado certo? Eu me mudo ou não me mudo? Caso ou não caso? Estou passando muito problema. Desisto? Não desisto? Separo? Fico? O que eu faço? As pessoas têm que tomar decisões quase todos os dias. Aliás, todos os dias tomam decisões. É que nem todas as decisões diárias são decisões que mudam destinos. Né? Às vezes é só uma decisão normal. Que roupa eu vou usar? Se eu vou de carro ou de transporte público e tal. Mas existem decisões que mudam tudo. Então essa semana está sendo para te preparar, para te ensinar, te instruir como você toma decisões na vida. Segunda-feira eu te falei sobre você nunca decidir debaixo de manipulação, essas notícias falsas da internet, gente que fica tentando te convencer de alguma coisa sobre os outros, né? Até gente que vota em época de campanha por causa de pesquisa política, às vezes a pesquisa é até comprada. Ou seja, eu falei sobre o poder da manipulação para que você use seu poder de decisão para algo que você mesmo não escolheu, foi manipulado. Aí falamos sobre sabedoria, inteligência, o poder, tem várias características das pessoas que decidem bem, recebem instruções divinas, andam com amizades maduras, fazem exercícios de longo prazo. Eu vim essa semana toda te ensinando muito sobre como tomar decisão. Falei sobre decisões egoístas, decisões atrasadas, que tudo isso é decisão errada, né? Quando você toma uma decisão só por você, você está prejudicando. Falei que as decisões que você toma podem gerar conflitos ou prosperidade para a sua família e para as suas gerações. Né? Às vezes você acha que o que você está decidindo tem a ver só com você. Não, você pode estar mudando a história de toda a sua família, para bom ou para ruim. Então, a gente precisa entender o poder da decisão. Expliquei também que você não manda em tudo, você não escolhe tudo e você não decide tudo. Aqui eu tenho total poder de escolha na minha vida. Não é bem assim. A Bíblia não diz que é assim. Deus está no controle de tudo. Ele confia uma parte de decisões na nossa mão. Existem decisões de outras pessoas que afetam a nossa vida. Ou seja, a gente não escolheu e está vivendo algo que não é bom, que a gente não queria porque outra pessoa decidiu. O caso, por exemplo, de alguém um casal, o marido sai de casa e diz que nunca mais vai voltar. A mulher não escolheu isso, não plantou isso, não queria, mas agora vai ter que cuidar dos filhos sozinho, porque o covarde às vezes nem dos filhos cuida. Então, a vida não é fácil, tá? Mas você precisa saber decidir, porque é um dos grandes poderes que nós temos de criar futuro. É decidir bem. O pouco que nos cabe, a gente escolher bem. Né? Eu te ensinei sobre a vida só tem dois lados. Você sabe qual lado vai ficar? É o lado da bondade e da maldade, do Deus e do diabo. Da verdade e da mentira, do certo e do errado. Só tem dois lados. Quem está no meio toma tiro dos dois lados. E hoje eu quero me aprofundar em decisões precipitadas. Papel e caneta na mão, vamos começar. Decisões precipitadas. Gente, imagina se nunca mais na sua vida, a partir de hoje, você tomar uma decisão precipitada, ou seja, antes do tempo.
Porque uma coisa poderosa, fora do tempo, se torna uma coisa perigosa. Era para você, ia ser bom, mas você precipitou-se. Ou seja, você dá um carro para o seu filho, né? Não é maravilhoso você poder ter a graça, né, de prosperar a ponto de poder dar um carro para o seu filho? O problema é que só tem graça se ele tem mais de 18 anos e passou para a faculdade, fez por merecer, ou algo desse tipo, né? Porque se ele pedir um carro com 14 anos, você não pode dar. Ou seja, você quer dar. Um dia ele vai ter, mas ainda é precipitado. Primeiro que é contra a lei, dirigir antes dos 18. Segundo, que ele vai fazer besteira, tentando se mostrar para os amigos nessa idade, e por aí vai. Ele não tem responsabilidade para isso. Então, decisões precipitadas estragam tudo. E coloca aqui nos comentários agora quem já tomou decisão precipitada na vida. Só coloca assim, eu, Thiago, só quero te conhecer. Você lembra agora daquela decisão que você tivesse esperado um pouco mais? Eu lembro agora. Eu lembro agora. Quando veio a pandemia, eu morava nos Estados Unidos. A gente ficou assustado com a pandemia e tudo, o que está acontecendo? Eu recebi uma palavra divina, voltei para o Brasil. E aí eu tomei uma atitude que foi precipitada. O que eu fiz? Como está a pandemia tudo parado, estava aquele negócio, lockdown, não podia se movimentar. Eu falei, a gente não vai voltar para a América mais agora, Deus está dando uma direção para o Brasil, coloquei a casa para vender. Tinha uma casa lá, vendi a casa. Que decisão precipitada. Se eu tivesse esperado 8 meses, eu venderia por quase o dobro do preço. Mas, apressadinho, assustadinho, não busquei conselho, não liguei para ninguém, agi no impulso, reconheço, errei. Talvez você esteja lembrando de alguma decisão precipitada que você tomou. Comenta só que eu já tomei, Thiago, só para eu te conhecer. Já tomou uma decisão precipitada na vida? Comenta eu, só para eu saber. Então, aí tem gente que é o seguinte, ó, a pessoa pode esperar mais 1 ano, 2 anos, trabalhando do jeito que ela está e guardando, investindo a diferença para comprar um carro. Mas ela prefere se meter na dívida agora e com juros absurdos, pagar 2, 3 carros nos juros, porque ela quer agora, em vez de esperar mais um pouco. Um exemplo simples aqui de finanças, né? A gente erra muito, se precipita muito financeiramente. A gente se precipita muito no falar. Você casado, você ama a sua esposa, mas na hora que o sangue esquenta, você fala coisa que você se arrepende. Precipitação no falar. Podia ter segurado, podia ter se acalmado. A gente é precipitado em um monte de coisa. Agora, o problema é que decisões podem ser permanentes. E se você toma uma decisão precipitada, pode ser que você não consiga mudar o resultado mais. Então, casar é bom? Maravilhoso. Mas se for precipitado? Abrir uma empresa é bom? Liberdade. Mas se for precipitado? Se você ainda não tiver todas as informações, se você não tiver maturidade para aguentar o tranco. Existem muitas coisas que são maravilhosas, mas antes do tempo podem ser perigosas. Então hoje eu quero me aprofundar com vocês, porque na Bíblia a gente tem um versículo muito forte, em Lucas, capítulo 24, 49, que diz assim, olha o que Jesus fala, ficai em Jerusalém. Eu sei que vocês estão doidos para espalhar o evangelho, vocês ficaram 3 anos e meio comigo, vocês viram tudo que aconteceu, vocês estão doidos para contar essas boas notícias, vocês me viram ressuscitando, vocês querem pregar para todo mundo, mas fica em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, eles vão poder sair de Jerusalém, mas não era agora. Eles queriam muito contar as boas notícias, mas não é agora. Ainda estava faltando um revestimento. Então, o problema da decisão precipitada é que você pode até decidir certo, mas antes do tempo falta algum tipo de revestimento. Pegou? Então, olha que poderoso essa semana. Aliás, eu quero pedir para você que é aluno, que é aluna, que reconhece o valor do conhecimento que a gente passa aqui, que compartilhe agora. Pega esse link, manda para o máximo de pessoas, seu grupo de WhatsApp. Dá uma curtida agora, seu like ajuda muito a entregar, o algoritmo a entregar. Se você ainda não está inscrito nesse canal, gente, por favor, inscreva-se. É a forma que você nos recompensa por quase 6 anos no ar, gratuitamente te ajudando diariamente aqui. Inscreva-se nesse canal, que só ajuda, indique seus amigos a seguirem aqui
esse canal, Thiago Brunet, por onde a gente transmite tantos programas bons como Café com Destino diariamente, programa Boas Notícias todo domingo, no canal do Brunecast Oficial, nosso podcast de entrevistas, o canal da Casa de Destino, tá? Nossas pregações, cortes de ensinos bíblicos, para você que é mais espiritualizado, está lá, para você que quer conhecer mais sobre esse assunto bíblico. Então, o estudo da Universidade de Harvard sobre empreendedorismo, por exemplo, mostrou que startups que lançaram produtos antes de validar o mercado adequadamente tiveram uma taxa de fracasso 3 vezes maior do que o normal. Então, assim, startup está na moda, todo mundo comprando, os investidores estão em cima, mas quem se deu mal? Quem lançou sem validar antes, ou seja, quem não esperou o tempo certo. Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu fazer umas entrevistas na rua para ver se esse aplicativo interessa ao povo. Ou seja, você achou que a sua ideia era boa e lançou, em vez de primeiro validá-la. Então, a questão do timing, né, que em inglês quer dizer tempo certo, fazer as coisas na hora que tem que ser feitas, é muito importante quando se trata de decisão. Uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. É muito importante isso aqui. Então você imagina que José do Egito ficou na prisão por anos. Ele resolve o sonho, né, dos 2 funcionários de Faraó que estavam presos com ele e fala, quando você sair daqui, lembra-te de mim. Ele resolveu o problema dos caras. Um foi morto por Faraó, o outro foi restituído ao cargo, e o que foi restituído ao cargo esqueceu por 2 anos de José. Aí você fala, puxa vida, que cara ingrato. José salvou o cara, ele se esqueceu. Já estava preso injustamente o José do Egito. E ainda o cara se esqueceu dele lá. Se esqueceu ou não era o tempo de sair? Como assim, Tiago? Se ele sai 2 anos antes, a fome ainda não teria chegado sobre a terra, Faraó ainda não tinha sonhado nada, ele ia sair da prisão para virar um cidadão comum. Deus deixou ele mais 2 anos esperando. Naquele aperto, aquela vergonha, para quando saísse, em 5 minutos virar governador de todo o Egito, o homem mais poderoso do mundo. Todo o alimento da terra, porque a Bíblia diz que a terra passou fome, estava na mão de José, só ele tinha comida para vender. Engrandeceu-se, diz o Senhor, e tornou-se um homem poderosíssimo. Mas só aconteceu porque 2 anos depois que aquele homem tinha esquecido dele, Faraó teve um sonho, aí aquele homem lembrou, lembrei, tem um homem lá na prisão, José, que interpreta sonhos, manda trazer. José resolve o problema de Faraó e ganha o governo. Então, fazer as coisas no tempo certo é muito importante no mundo espiritual. No mundo natural, sem dúvida. Você pode dar 1000 exemplos, como, por exemplo, vender a casa antes do tempo. Mas nós precisamos entender que decisões precisam ser no tempo certo. Nem adianta e nem atrasa. Tempo certo. Tiago, como é que eu vou saber que é o tempo certo? Orientação divina. Segunda-feira eu te ensinei uma oração poderosa. Se você não pegou a oração de segunda, pega lá. Porque você precisa aprender a fazer orações que atraem o direcionamento divino para a sua vida. Eu acordo todo dia de manhã e falo assim, Deus, me dá sabedoria para o dia de hoje. 3 segundos de oração. Mas eu peço todo dia sabedoria a Deus, porque cada dia um problema novo. Ou eu sei qual é o problema que vai acontecer amanhã? Sei lá. Eu não tenho previsão de futuro, não. Então tem que acordar pedindo sabedoria a Deus. E aqui eu quero entrar num tema importante. Decisões certas no tempo certo, só com sabedoria. Decisões certas no tempo certo, somente com sabedoria. Porque a sabedoria te dá, anote essa palavra, discernimento. Discernimento é um fruto da árvore da sabedoria. Eu explico isso no método Destiny. Tem o princípio da sabedoria no método Destiny, a gente se aprofunda em sabedoria. E eu explico, essa árvore chamada sabedoria tem vários frutos. Prudência é um fruto, discernimento é outro. O que é discernir? Entender pessoas, tempos, estações e ambientes. Agora é a hora de fazer, essa pessoa não é a certa, esse ambiente não é para mim, ou essa porta aqui é a minha.
Isso tudo é espírito de discernimento, que é um fruto da sabedoria. Então, você precisa pedir sabedoria a Deus, porque sabedoria não é humana. Não confunda sabedoria com conhecimento, que é humano. Não confunda sabedoria com ser culto, que é humano. Não confunda sabedoria com ser inteligente, que é humano. Não confunda sabedoria com ser acadêmico, que é algo humano. Sabedoria é um dom divino. Tem que pedir a Deus. Mas se você tiver a sabedoria, você vai ter o discernimento para fazer a coisa certa no tempo certo. Digita agora como uma profecia. Eu farei a coisa certa no tempo certo. Digita, profetiza, declara. Eu farei a coisa certa no tempo certo. A coisa certa no tempo certo. E quero aproveitar para te lembrar da Conferência Destino, está nas últimas das últimas vagas, 28 e 29 de agosto, a grande Conferência Destino, nosso encontro anual de espiritualidade, onde meus mentores espirituais vêm ao Brasil, se encontram para ministrar a sua vida, 2 dias de ativação espiritual, de ensinamentos bíblicos profundíssimos, de destino profético. Você vai sair de lá direcionado, direcionada, você não pode ficar de fora, últimas vagas, você que é aluno mesmo. Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, uma arena de muita excelência, num bairro maravilhoso, bairro olímpico, com vários hotéis em volta, restaurante, toda a estrutura. A arena é muito moderna e ali 15 mil alunos vão se reunir para esses 2 dias tão impactantes que a Conferência Destino é a 10ª edição da Conferência Destino, esse ano com o tema Uma Nova Estação. Eu vou pregar mensagens profundíssimas sobre uma nova estação, um novo tempo para a sua vida. Prepare-se, fora nossos pregadores e pregadoras que estarão conosco, tá bom? A gente volta amanhã às 6h57 da manhã. Eu desejo paz e prosperidade. Nós vamos fazer um post agora sobre tempo. Olha, fica comigo aqui, ó. Que é o seguinte, uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Vou fazer um post no Instagram agora sobre essa questão do tempo certo. Uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Aí na legenda você coloca assim, Teixeira, muita gente até consegue chegar na decisão certa, mas se precipita no tempo. E a gente bota um pouco da aula de hoje. O que você vai fazer? Você vai entrar lá e vai comentar o que você aprendeu na aula de hoje. Você vai marcar pessoas, fulano, olha a aula de hoje, assiste o Café com Destino, você vai incentivar seus amigos, colegas, irmãos da igreja, colegas do trabalho, familiares, assistir o Café com Destino. Entra lá no meu perfil, @Thiago Brunet no Instagram, está sendo postado agora e comenta nessa frase, curte, compartilha com todo mundo para que muita gente saiba do poder dessas classes, dessas aulas gratuitas que tem aqui todo dia de manhã. É uma forma de você interagir com a gente, de eu te conhecer lá nos comentários, eu mesmo vejo, e para também espalhar por aí as boas notícias. Amanhã começa a Método Destiny em Florianópolis. Alô, Floripa! Amanhã de manhã estamos juntos. Método Destiny em Floripa, o próximo Método Destiny em setembro, 24 e 25 de setembro, aqui na nossa sede em Alphaville, São Paulo. Super Método Destiny. Todas as informações estão no link aqui na descrição. Paz e prosperidade! Até amanhã!